Mais algum comentário? Oi, irmão Lucas, eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Irmã Luciana, tudo bom? Na paz. Paz. A irmã Luciana lá do Rio de Janeiro? É, a Luciana Barroso. A paz, irmão. O irmão falou uma coisa. Essa aula foi muito boa, viu? Muito obrigado. Assim, muito conteúdo. E depois tu me fala pelo zap como é que eu faço para guardar essa aula, porque eu ainda não sei. Eu ainda tenho dificuldade até de... A irmã é aquela que está sempre com o irmão Igor? Isso! Ah, tá. É porque você está com um nome diferente aqui. Essa é a página, eu botei Sal da Terra. Tá bom. Ó, irmã, aqui é o seguinte, nós trabalhamos com o Google Classroom, né? A pessoa manda um Gmail para mim, eu coloco, eu posto o seu Gmail lá, aí eu faço uma matrícula aqui pelo Google Classroom e a pessoa pega todo o material lá no Google Classroom. Tá? Se você postar aqui o seu Gmail, já passou a matrícula, você vai ter o material. Normalmente eu levo um dia para postar o material no canal Tempo do Fim, e mais leva 1 ou 2 dias para eu colocar tudo no Google Classroom. Tá? Se você deixar aqui no chat... Aqui a irmã Ebele também está pedindo. Gente, vocês lembrem de uma coisa, falem no microfone, porque eu só venho ler aqui depois. Esmere, como mandar o material que fala com a intenção da união entre as 3 religiões? Sim, eu tenho material sim. A irmã Gina tem mais material sobre isso do que eu. Me tira uma dúvida também. De línguas, foram línguas diferentes, seria porque os homens brigaram, tá? Não, você já falou isso daí. Já explicou isso aí. Então, irmã Luciana, continue aí a sua observação. Eu estava só lendo aqui. O irmão fez uma observação que eu achei muito interessante. O irmão falou que Nimrod, ele acabou dominando, né, sobre Cã, Sem e Jafé. E aí, eu linkei na hora, né, porque o chifre pequeno, ele vai dominar, né, sobre 3 chifres. Você vê que é o mesmo padrão, né, o mesmo processo, as coisas se repetindo. E essa ferida, a ferida que eu vejo que vai ser curada, é justamente a Babilônia, Babel. Porque eles não conseguiram mais, né, ter um único propósito, um único governo, a unidade, né, para que eles avancem. Então você vê que os 10 chifres que estão sobre a cabeça, eles vão voltar a ter essa unidade, essa ferida vai ser curada. Eles vão reerguer a Babilônia, né? Sempre foi um lugar de confusão, de mentira, né? E contra o propósito de Deus. Eu acho que isso é muito forte, essa ideologia da Babilônia. E essa ferida vai ser curada, e nós estamos vendo isso, porque a unidade deles vai voltar, o que foi perdido lá no início. É interessante que a gente vê Daniel, que eles vão ser derrotados por um dilúvio, né? Um dilúvio que vem pela boca do Senhor Jesus, né? Esse vai ser o dilúvio. É muito interessante essas coisas. Viu, irmã? Você estava aqui matriculada, mas você não confirmou sua matrícula, seu nome está aqui, ó. Você mandou? Mandei faz tempo. lucianavandec@hotmail.com. Vou mandar de novo. Agora você faz isso exatamente agora, porque aí você fica tudo certo, tá? Tá bom. Eu vou fazer então aqui, irmão. Já vai lá, aí você vai ganhar um link para... Isso. Recebeu de novo o convite, entra no seu Luciana Vandec, você vai ter... Bom, lá tem o material anterior, tá? Aí agora você espera até amanhã que vai estar o outro. Essa semana eu estou bem cheio de coisa, porque eu estou fazendo correção de prova dos alunos, mas vai estar lá, daqui uns dias vai estar lá. Tá bom. Tá bom então, irmão. Obrigado, tá? De nada. Então, irmã, essa questão de tentar fazer um governo mundial, já houveram várias tentativas, inclusive a Roma e a Grécia, na época do imperador lá, Júlio César, onde teve a Cleópatra lá, eles estavam tentando criar um governo mundial, tanto que o filho da Cleópatra com o Marco Antônio era Diocleciano, não sei como que é o nome dele. Eles queriam fazer dele o rei de toda a terra.
Então, houve várias tentativas. Só que o Senhor segurou tudo isso porque ele tem que formar o povo dele, né? Claro, perfeito. E aí, na aula que vem, nós vamos ver bem essa analogia do povo de Deus com a Sara e o Abraão. Então, aí a gente vai ficar bem claro essa questão aí que você colocou, sabe? Esse paralelo entre o mundo espiritual e o mundo material e as intenções diabólicas que são paralelas criadas, né? Porque Satanás, ele não tem criatividade, ele só tenta imitar Deus criando paralelos que sejam, entre aspas, benéficos para que as pessoas acreditem nesse benefício. Porque o verdadeiro benefício vem pelo aquilo que Deus está estabelecendo para nós, né? E aí ele tenta criar paralelos para confundir, para substituir. Frustrar, né? Frustrar o propósito eterno. Frustrar e perverter, né? A perversão é quando você passa alguma coisa em substituição de algo que seria bom e que não é. Né? E o interessante, irmão Lucas, que durante esse tempo, né, até hoje mesmo a gente consegue ver isso, vários homens se levantando, querendo ser o chifre pequeno, querendo estar nesse papel, né? Mas também não pode, Deus não permite, porque ele sabe quem é. Quem levanta é Deus. Não é o homem, né? E o Papa também está se candidatando, né? Bastante. Está se candidatando, mas também não vai. A falso profeta, né? Ele está bem tentando ganhar essa. Por trás do Papa, né? Dizem que tem um Papa por trás do Papa, né? Que é o Papa de negro. Aí não dá para saber, né? De onde vem tanta mentira, a gente fica só vendo só fumaça preta, fumaça branca, não sabe o que tem por lá, né? Na verdade, o que está por trás de tudo, né, é Satanás. Isso é. Né? É ele que lida com as mentes e corações, né? E sabe, irmã, pelo que eu estou entendendo, Satanás já foi derrubado na Terra, ele só está tentando criar a besta como estrutura. Porque logo a gente vai ver essa estrutura sendo formada aí, e pelo que está escrito em Apocalipse, essa estrutura da besta, ela só é formada depois que Satanás é tirado da Terra. Então, ele vai usar desses poderes de tecnologia, de câmera, de controle, porque ele perdeu o acesso ao mundo espiritual. Então, ele vai ter que compensar somente com essa parte tecnológica. Como querubim, ele está destituído, né? Enquanto, assim, os 10 chifres vai ser formado, mas ele só vai ser lançado na Terra mesmo, o irmão vai ver que é na metade da semana. Porque diz que ele tem pouco tempo, entende? No início, ele ainda está nos ares, né? As cristais estão nos ares, mas na metade da semana ele é lançado na Terra. E aí o irmão já vai ver a besta do mar, liderada pela besta da terra, invadindo Jerusalém, a terra gloriosa, porque ele é lançado na terra. Entendeu? Entendi. Isso também tem que bater com o tempo até de chegar o momento em que Satanás passa seu poder para o chifre pequeno, né? Aí sim, o chifre pequeno vai controlar tudo e com todos, né? O poder da besta passado para a próxima besta. Mas olha só que interessante, irmão. Ele não passa o poder direto para a besta da terra. Há etapas. O dragão passa o poder primeiro para a besta do mar. E a besta do mar passa a autoridade para a besta da terra. Você vê, por isso que o chifre pequeno, ele se torna uma besta também. Porque ele recebe a autoridade da besta do mar. Entende? É um processo. Por que é um processo? Porque primeiro tem que se levantar o 7º rei, para que depois venha o 8º. Não pode vir o dragão direto para o 8º. Isso é verdade. Né? Por isso eu acho que o 7º rei é o 8º, né? Porque ele vai morrer, vai simular uma morte, não? Será que é isso? Mas, se vocês estão... Não, porque... Se você... por favor, explica. Por favor, pode explicar. Eu não entendo essa parte. Coisas que eu não entendo, eu não discuto. Eu só faço pergunta. Eu também estou nesse nicho. Eu não discuto porque eu só posso afirmar as coisas que o Senhor já colocou no meu coração
quando já tem o poder definitivo. Mas essa questão do sétimo e do oitavo é que dá a impressão de que o sétimo é mesmo o oitavo, porque ele vai criar uma fase anterior e uma fase posterior. E entre essas duas fases, eu acho que ele vai gerar aí uma situação aí, entre aspas, sobrenatural, para ele parecer que ele ressuscitou, alguma coisa assim, que ele ganhou alguma... Que faça o povo acreditar que ele é Deus. Ele tem que fazer o povo pensar que ele tem algo sobrenatural. É tanto que, gente, vocês têm que perceber também que ele tem uma prerrogativa diferente dos demais humanos. Ele é lançado vivo no lago do fogo. Coisa que não acontece com os humanos normais. Então, eles são os primeiros. E o lago de fogo ainda vai aparecer também, né? Sim, porque o lago de fogo, ele tem uma substância que ele é feito com o seguinte. Por que dizem que é uma morte eterna? Porque o corpo do homem, ou do ser vivo, da alma que fica lá dentro, daquele lago de fogo, ao mesmo tempo que ela se destrói, ela se reconstrói. Por isso que você não morre, você fica no sofrimento eterno. Enquanto você está morrendo, você ainda está vivendo, mas está vivendo o sofrimento eterno. O seu corpo, a sua alma não se desfaz por completo. Ela volta e se desfaz de novo, te deixando em tormento. Mas tipo, ciclo, é um loop. Pode ser. Tem gente que diz que vai ter destruição, vai dissolvendo até não sobrar nada. E tem gente que diz que vai ser tormento eterno. Agora, uma coisa que você lê em Isaías 33, verso 14, certo? E veja lá o que está escrito em Isaías 33, verso 14. Deixa eu ver. Eu tenho a impressão, irmãos, começa no verso 12, né? Deixa eu chegar lá, tô chegando lá. Pega aqui do 11, né? Concebeste para de areias de luz restolho, o vosso espírito vos devorará como fogo. Então, o próprio espírito humano, quando ele não está ligado a Deus, ele se torna um fogo. Isaías 33, 11. Os povos serão como as queimas de cal, como os espinhos cortados arderão no fogo. De novo. É o próprio espírito que vai gerar esse fogo. O próprio espírito do homem. Ouvi vós que estáis longe que eu tenho feito, vós que estáis vizinhos conhecendo o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o temor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Então, o que dá para entender é o seguinte, que o lago de fogo é a própria natureza de Deus manifestada para esse mundo. Para quem está com ele, é vida eterna. Para quem está sem ele, é consumo. Porque parece que o lago de fogo é assim, se um salvo mergulhasse no lago de fogo, ele vai pensar que é uma piscina. Não vai queimar. Agora, um condenado, não. Porque, pelo que está escrito no verso 11 aí, o vosso espírito vos devorará como fogo. Então, o fogo já está dentro de nós. Entendeu? É a separação de Deus que cria o tormento do fogo. Porque o próprio espírito nosso é fogo. É o que dá para entender. Alguém pode me explicar sobre a besta do mar? Eu queria entender o que é a besta do mar. Se é um homem, é um poder, é um chifre. Eu queria só entender. Se alguém puder me explicar com passagem. Eu posso falar, irmão Lucas? Pode explicar, né? Não está mais habilitado que eu. Então, a besta do mar, ela vai ser formada. Primeiro precisa formar os 10 dedos, né, irmão? Isso. Que também Daniel, ele tem a mesma visão como 10 chifres, né? 10 chifres porque são 10 poderes, né? 10 autoridades, 10 reis. A ONU já tem isso no cartucho, né? Eu não acredito em blocos, 10 blocos espalhados no mundo todo pelos continentes, né? Eu sei, entendo o que a irmã vai dizer. Tá, pode continuar. Olha, a gente vê que são 10 reis. Então, a besta do mar precisa passar
a coroa, os diademas que estão nas 7 cabeças, elas vão passar para os 10 reis, ou seja, é o tempo do 7º rei. E aí toda a estátua de Nabucodonosor, ela se levanta, porque os pés estão formados. Então o irmão vai olhar para a besta do mar e vai ver que ela é híbrida, né? Híbrida, ela tem o leão, ela tem o leopardo. Por que que tem o leopardo? Deixa eu só abrir parênteses para isso, que isso é muito interessante. Preste atenção que João, ele fala assim, a besta que era, não é, né? Ele está falando naquele tempo, não é, mas voltará a ser. Por que que ele diz que a besta era? Porque se os irmãos reparar nos 4 animais, existe um que já era uma besta. É o leopardo, ele tinha 4 cabeças. 4 cabeças. É o único animal que parece uma besta. Então ele 4 diz, cabeças porque o reino era dividido em 4 reis ou presidentes, né? E Alexandre não teve herdeiro, né? Passou para 4 reis. Foi para isso que esses 4 reis não teve a mesma autoridade que Alexandre teve. Mas é uma besta. E o irmão vai ver que a besta que se levanta agora, ela está mais forte. É o corpo de leopardo. Só que agora é uma besta de 7 cabeças. Ah, meu Deus. Percebe como essa besta, ela cresceu? Ela ganhou criou mais 3. É justamente... Se eu fosse criança, tipo, tivesse uns 10, 8 anos, escutando isso, eu ia me amedrontar todo, mas hoje eu entendo o que quer dizer, que são países, são nações. Eu não entendi nada disso. Exatamente. E olha qual é o nome do irmão? É de Julian Emanuel. Olha que coisa interessante, irmão. Vamos pensar numa coisa lúdica, né? Pega um papel e olha para os 4 animais que Daniel vê. Olha como vai dar o dragão com as 7 cabeças. É muito interessante isso. O irmão vai ver o leão, uma cabeça. O irmão vai ver o urso, 2 cabeças. Aí o irmão vê o leopardo com 4 cabeças, 6. E o 4º animal, 7º. Essa é a besta toda formada, mas os diademas precisa ir para os 10 chifres, para que ela se coloque de pé. Então, o que é a besta do mar? São todas as nações, é a Babilônia se levantando, são todas as nações com um só propósito, liderados por esses 10 chifres. Porque esses 10 chifres, eles vão reunir, a gente vai ver isso, a besta do mar, ela representa Magog, não é o Gog. O Gog é a besta da terra, porque ela vai dar autoridade para Gog. Gog vai liderar Magog. Gog vai dizer, vamos entrar em Jerusalém, entende? A voz de comando vai vir de Gog. Então a besta do mar são as nações, e olha em Daniel, irmão, você vai ver em Daniel que o chifre pequeno, que é mais robusto, né, do que os demais chifres, e vai abater 3 chifres, né, e vai se tornar maior. O que diz? Que ele vai armar suas tendas no grande mar. Se olhar no mapa o grande mar, ele une Europa, África e Ásia. Olha esse exército que ele vai comandar. A besta do mar é o exército 666. É o exército, ela representa o exército 666. E por que, agora é um achismo meu, tá? O que eu acho, eu não bato martelo. O que eu acho que é o 666? Porque 6 é número de homem. Como ele derruba 3 chifres, ele está derrubando 3 homens. E porque ele derruba 3 homens, ele tem grande poder. Ele vai ter mais poder. Exatamente, é reconhecido como maioral. Ele é reconhecido, então, ele fica representando 3 homens, porque ele abateu. Então, como é que é, irmã? Repete de novo aí que eu não peguei.
Então, isso é um achismo meu, tá, irmão Lucas? É um achismo meu, assim. Tá, mas repita que eu achei interessante. Deu aquele toque de música ressonante. Aquele toque de música ressonante. Isso. Por quê? Porque ele já é um chifre pequeno. Por que Daniel diz? Por que Deus dá ênfase, né, que esse chifre pequeno tem 2 olhos e uma boca, falando insolência, blasfêmia? Porque Deus já está mostrando, ele quer mostrar que esse chifre pequeno é o destruidor. Por isso que ele destaca ele com 2 olhos e uma boca do que os 10 chifres. Não que os 10 chifres não tenham olhos e boca. Claro que tem, porque são 10 reis. Mas ele mostra o chifre pequeno, porque é um comando no chifre pequeno. E ele vai fazer o quê? Ele vai abater 3 reis. Eu falo com certeza, que um desses reis abatido é o Egito. É o quê? É o Egito. Tá. Um desses reis é o Egito. Em Daniel diz que o Egito não escapará das suas mãos. O segundo, eu tenho dúvida da Líbia. A Líbia. O terceiro, não sei. Mas... Eu fico pensando nos Estados Unidos. Porque Estados Unidos, a gente sabe que é uma potência muito grande. Ele tem que ser abatido, ou não? Não. Porque os Estados Unidos não está nos pés da estátua, entende? Ele está na América do Norte. Ele não está dentro das profecias. Esquece a América do Norte, América do Sul e América Central. Os teus olhos têm que estar postos na Europa, na Ásia e na África. Eles estão dentro da estátua. Entendeu, irmão? É claro. É por isso que Deus escondeu esses continentes também, né? Sim. É claro. Vão mexer com os Estados Unidos para ele perder sua força? Vai. Mas ele não tem nada a ver com esses chifres. E aí, esse chifre pequeno, ele vai bater o quê? 3 homens, 3, 6. 6 é número de homem. Então, 666 é o número dele. Vai ser o exército dele. O exército 666, porque o exército vai obedecer a voz dele, que parece cordeiro, mas é dragão. Olha que coisa interessante, diferente da Babilônia antiga. Eles aprimoraram, né? Eles vão dar um comando parecendo que é cordeiro, para enganar. Olha o engano, né? Dentro da Babilônia, mas não é cordeiro, é dragão. Claro, os eleitos não vão poder ser enganados, né? Agora, assim, irmão Lucas, eu respeito muito assim, o entendimento de cada irmão. Mas se os irmãos observarem, olha para Apocalipse, vê a característica do falso profeta. Ele é a besta da terra. O destruidor, ele é o falso profeta, porque ele vai ter falsos sinais. Eu não vejo um outro homem falso profeta e o destruidor separado, entende? Mas e aqueles 2 chifres da besta da terra? Como fica? Então, eu vejo como poder religioso e político. É poder. Sim, tem que andar junto. Tem que andar juntos. Tem que andar junto. Mas e olha só que interessante. Gente, olha que... Ai, desculpa, gente, é que eu me empolgo. Irmãos. Não, pode continuar. Tá irmãos, bom. Olha que coisa interessante. Por que a palavra de Deus diz que a besta da terra vai fazer sinais diante da besta do mar? Isso é muito interessante, porque a gente não comentou aqui que besta do mar é formada por nações? E ele não é a besta da terra? Besta da terra está andando o quê? Sobre a terra, fazendo sinais e maravilhas diante dos habitantes da terra. Mas aonde que ele vai fazer sinais e maravilhas? Nas nações que representam a besta do mar. Ele vai andar por essas nações. Por isso que diz que ele faz sinais diante da besta do mar. Porque ele está caminhando nessas nações. Ele tem poder nessas nações. Ele não vai caminhar no Brasil.
ele não vai caminhar no México, né, nos Estados Unidos, ele vai caminhar. Ele vai para a Palestina. Ele vai para a Palestina. Na Turquia, no Irã. Irã está presente nos 10 chifres, com certeza. Na Turquia, no Irã, são a besta do mar. São essas nações. Nessas nações, ele vai fazer sinais e maravilhas. Uhum. É que nem o Cristo, né? O corpo de Cristo é formado por muitos membros. Assim é a besta do mar. Com o comando da besta da terra. Irmã, você acha que ali na Europa, quem seriam os participantes dos 10 chifres? Você acha que Itália, Inglaterra? Olha, eu tenho ainda dúvidas, né? Ainda tenho muitas dúvidas, porque a gente precisa, assim, encaixar algumas peças. Mas a Alemanha, eu acredito na Alemanha, ela vai estar dentro desse chifre. A Alemanha sempre esteve ligada aos países árabes, inclusive com a questão da financeira, econômica, né? Isso. Sempre esteve ligado. Tem a Rússia. Sim, é mundial. Né? A Rússia. Eu vejo assim, eu tenho dúvida ainda da Grécia. A Grécia eu acredito que sim, porque ela é o leopardo. Então, eu acredito que ele esteja também, mas não tenho mais nomes para dar, né? A gente tem que... Agora, esse destruidor, esse chifre pequeno, isso que eu acho o interessante. Porque por mais que os homens, né, irmão Lucas, estejam fazendo planos, né? Na verdade, irmãos, nem eles sabem ainda quem é o destruidor. Ele vem como guerrilheiro, como guerreiro. Ele, olha que coisa interessante, ele não tem realeza. Os 10 chifres têm realeza. Tu vê que são 10 diademas sobre os 10 chifres. O chifre pequeno não tem diadema no chifre dele. Ele não tem realeza. Tu vê, Macron tem realeza, o Papa tem realeza, eles têm trono. Ele não tem realeza, mas o primeiro trono que ele vai usurpar é a Síria. Esse é o primeiro trono que ele vai usurpar. Tudo que esse homem fizer, empreender, ele vai ser bem sucedido. E aí todos entregarão o poder a ele. Falar em realeza, irmã, você acha que o país de Gales não entra? Não sei. O país de Gales agora é você veja lá. Unido. Lá que está escrito em Naum, lá fala que Naum, que é uma das... Tem a parte de Sofonias, tem a parte de Naum, que fala do Nínive, né? Nínive, né? Porque está escrito lá, no verso 1, Naum, verso 1 e o verso 11, né? Saiu de ti um que maquinou mal contra o Senhor, o conselheiro viu. E o verso 1 é peso de Nínive, livro da visão do profeta Naum. Então, e aí ele fala também no verso 9, né? Que pensais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, ou seja, está se referindo ao tempo da angústia, que vai acontecer uma única e depois nunca mais outra. Então não haverá 2. Isso aí, ainda bem, glórias a Deus por isso. Porque o segundo Gog, que é no final do milênio, já não é mais uma guerra, né, uma batalha. É uma rebelião, porque nem mais armas de guerra vai ter, né, depois de 1000 anos do milênio. Mas esse primeiro Gog é uma guerra, né, é uma batalha. E aí é todo esse contexto que já está sendo desenhado, né, irmãos, diante de nós. Agora é o seguinte, será que vai ter uma terceira para ter uma quarta? Porque a última é contra Jesus. Isso todo mundo sabe. Agora essa da agora seria contra Israel? Sim, eu acredito, irmão Lucas. Eu acredito. E aqueles que não aceitam. Vocês vão perceber, esse cavalo branco que vai ser liberado, que é o destruidor pequeno, que é o chifre pequeno, olha a comitiva dele. Um cavalo preto, um vermelho e um esverdeado, né? Essa é a comitiva dele. Percebe que ele tem 3 cavalos com ele? Essa é a autoridade dele, justamente os 3 chifres que ele vai abater. Por isso que ele tem essa comitiva de 4 cavalos. Você vê, vai ter guerra.
vai ter guerra, e o que eu observo, tá? Quando eu leio a palavra, que ele vai fazer uma aliança com Jerusalém e vai estar tudo certo. A palavra de Deus diz em Daniel que ele vai despojar o Egito, vai assolar o Egito e vai voltar para a terra dele, com todos os despojos. E ele vai ser um guerrilheiro diferente, porque ele vai pegar todos os despojos e dividir com os soldados. Sim, Adriana. Eu tenho uma base que sustenta a tua teoria. Ele vai entregar. E aí, ele vai ficar quietinho lá. Mas, irmãos, Jerusalém, os judeus vão fazer algo que vai ir contra o que foi acordado. E o que diz em Daniel? Que vai magoar o coração dele. Ele vai ficar magoado com Jerusalém. E aí os olhos dele ele vai olhar de novo para a Terra Gloriosa. Porque aí olha que coisa interessante. Um assunto puxa o outro, né? Quem é a prostituta? Não é o Vaticano. A prostituta é Jerusalém. A prostituta, quando os 10 diademas estiver sobre os 10 chifres, ela vai estar sentada em cima dos 10 chifres, reinando com esses 10 chifres, que vai reinar por 1 hora. Mas os 10 chifres, essa cabeça vai balançar, vai jogar a prostituta. Perdão, gente, meu filho passando aqui. Vai jogar a prostituta no chão e vai comer as suas carnes. Os 10 chifres não vai comer as carnes do Vaticano. Vai comer as carnes da prostituta. Que se os irmãos olharem Ezequiel 16, ela vem se prostituindo desde o tempo da Babilônia, de Nabucodonosor. Ela começa a se prostituir. Ela se prostitui com todos esses reis. Na época de Nabucodonosor, não existia Vaticano, não existia Papa. E ela já se prostituía. E aí, Satanás, né, para tirar o foco, pega o Vaticano e põe as cores de púrpura, como está na palavra. Mas essas cores vêm da realeza, vêm de rei. Se a gente olhar a história, né, essas cores eram cores caras, né, irmão Lucas? Não sei se o irmão pode completar isso que eu estou falando. Para extração de púrpura e de tudo isso aí era uma especiaria, né? Coisa... isso, somente os reis tinham, né? Então, ela vai achar que tá bem, né? Ela tem o cálice com testemunho dos santos, desde o tempo de Jesus. Vai estar bebendo desse cálice, se sentindo rica e não vai estar rica. Isso também é muito interessante, porque é o cerco em Jerusalém. É comer as carnes da prostituta. Irmãos, olha, é muita coisa, né? É tempos assim que a Terra nunca passou, né? Por mais que a gente tente imaginar, eu acho que a nossa mente não alcança. Não, realmente não. Mas você está corretíssima quando você falou para onde olhar na época que o chifre pequeno se levantar, para onde que ele vai nascer. Porque você foi falando, eu fui lembrando de um filme que você deve conhecer ou não, é X-Men, é do X-Men. E eles colocam no mesmo contexto, porque o inimigo deles, o nome do inimigo é Apocalipse. Uhum. E ele está preso e ele vai despertar nesse país, num país árabe, lá para essas regiões. É de lá que ele vem. Exatamente de lá que ele vem fraco. Aí depois ele vai ganhando os poderes e vai ficando forte. É muito. Olha que interessante. Eu procurar esse filme. É muita referência bíblica. E que interessante. Esse tal Apocalipse do filme, ele já habitava antes na Terra. No contexto histórico da Terra, ele já habitava. Só que ele foi traído, como se fosse um rei. Ele foi traído, depois ele ficou preso, e sem querendo, só que com muita profecia, que muitos já acreditavam, muitos já oravam pela vida dele, que tinha uma caverna, aí outros estavam orando, outros estavam esperando, fazendo culto a ele, né? Aí viram que ele estava se levantando. Aí nisso todo mundo falou, Oxalá, o Deus deles, entende? Uhum. Aí o que ele fez? Matou eles.
A arrogância. Porque ele podia. Aí ele fez e foi crescendo e foi ficando forte. Muito, muito, muito similar à Bíblia. Muito interessante, né, irmão? Muito interessante. Por isso que os bons filmes têm sucesso porque pegam da realidade atual, né? Quer dizer, do que vai acontecer e do que está escrito. É verdade. Não, nós, assim, né? Desculpa, só um último momento. É que ele tem 4 poderes, como você falou. Olha. 3, né? 4 com ele. Ele tem 4 cavaleiros. Acredita? Ele tem 4 cavaleiros. Isso aí, tá vendo? Isso é muito interessante. Muito interessante. E, olha, e aí vai lendo, ó, pega esses textos do Apocalipse e lê, pensando nessas coisas que eu falei aqui. Muita revelação vai vir. Muito igual. É muito. Olha, qual é o nome do filme, irmão? Que você falou? O nome do filme? X-Men Apocalipse. Vê o filme e pensa no Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 12, 13, 14. Sobre os chifres, né? Sobre o chifre pequeno, que estava pequeno, voltou a ficar grande e vai reunir seus cavaleiros. Que são as pragas, que são tudo o contexto que vai acontecer ainda, que é a ordem global, ele vai criar a própria ordem dele. Eu fazendo um estudo das bandeiras dos países que tem a mesma cor dos cavalos, né? Vermelho, branco, preto e verde. Eles também eles falam conforme a região deles, a língua deles. Da o quê, irmão? África? Sim, da África. Aí eu vi que o Egito e a Líbia têm as cores das bandeiras do cavalo. Da Ásia, o Líbano, o Iraque, o Irã, a Turquia e a Síria. Todos eles têm a mesma cor da bandeira. E da Europa, né, que eu consegui ver, que eu fiquei na dúvida da Europa, porque assim, a Alemanha, Rússia, Grécia não tem as cores dos cavalos, né? Mas uma das cores tem. Uma ou duas. A França tem 2. Misturada com outra cor, né? A Alemanha tem 2 também misturadas. Eu peguei as bandeiras que tá unicamente só com as cores dos cavalos, entendeu? As bandeiras que só tem as cores dos cavalos, não tem outra cor, tipo azul, amarelo. Pessoal, eu encontrei aqui a sinopse do filme, eu vou enviar para vocês. Eu vou ler para vocês. Ó, sinopse do filme X-Men Apocalipse. O primeiro mutante destruidor do mundo, com o nome Apocalipse, está de volta disposto para acabar com a humanidade. Professor Xavier conta com Mística, Fera e Mercúrio, além de novos alunos para impedir o vilão. Esse é o contexto do filme, se baseia numa ameaça global que vai destruir tudo e todos. Muito interessante. Irmã, eu vou ver o filme, irmão. Poxa, muito obrigado. É tão bom, né, a comunhão deles. Vocês já viram que o revestimento de poder das 2 testemunhas, Satanás também já percebeu que vai haver? Sim. Já perceberam isso? Sim. Porque olha lá nesse filme do X-Men. Tem gente combatendo, então, com poderes especiais. Então, em todos esses filmes agora, ultimamente, tem sempre mutante, gente meta-humano no Flash, né? Gente, como é que é o nome? Ou é meta-humano, ou é mutante, ou é outro aquele morto-vivo, como é que chama? Que come sangue, come... Então, aí só que está vindo de uma forma deturpada, né? Mas porque Deus vai dar poder às testemunhas. Porque quando começar esse testemunho, ninguém vai poder pôr a mão nas testemunhas até se completar os 3 anos e meio. Verdade. E nós temos que nos candidatar a ser essas testemunhas, irmãos. Porque para poder proteger os nossos. Que coisa interessante. Porque se essas 2 testemunhas são pessoas, e não 2 pessoas apenas, eu estou pedindo para você entrar no meio. Porque é uma forma. Se forem só 2 pessoas, tudo bem. Porque até de liderança a gente está precisando. Mas eu quero dizer o seguinte: contando que elas são as 2 oliveiras mesmo, e oliveiras têm galhos e ramos, então tem tronco, tem árvore, tem raiz. Então,
eu acredito que são pessoas. Então faz parte da gente se posicionar para vencer essa guerra. Porque é uma guerra pelo universo, não é uma guerra pelo... Entendeu? Não é uma guerra pelo país só, pelo Brasil, nem pela família. É uma causa muito maior. Olha que coisa interessante das duas testemunhas. Irmão vai ver, quando ela começar a fazer os sinais, né? Eu, Luciana, assim, eu tô esperando, né, ter mais pecinhas para encaixar. Também, assim, não bata ainda o martelo para as duas testemunhas, mas eu vejo as duas testemunhas como realmente duas pessoas. Porque eu vejo como duas pessoas. Por quê? Vou te explicar para o irmão por que eu vejo como duas pessoas. Porque qual é o objetivo das duas testemunhas? É despertar a casa de Judá. Justamente os remanescentes, porque eles têm que fugir para o monte, porque vai estar chegando a besta do mar, né, e a besta da terra, na metade da semana. Então Deus, ele tem um acerto de conta com a casa de Judá, né? O juízo dele sobre a casa de Judá, né, não ouviram, né, a voz de Jesus foi crucificado, vários santos foram mortos, enfim, muita coisa aconteceu. E aí, Deus, ele vai usar, né, duas pessoas para despertar. Desde a época do Antigo Testamento a gente vê isso, né? Antes de qualquer cativeiro, Deus usava homens para avisar. E aí, você vê, um representa Moisés e o outro Elias. Não que seja Moisés e Elias. Mas por que Moisés? Porque Judá ainda está na lei. Tem que falar a linguagem da lei, para que eles entendam. E o Elias, né, a segunda pessoa vai representar Elias, que prepara o caminho do Senhor. Por que eu não creio, irmão Lucas, por que eu não creio que seja as duas casas? Porque senão toda a igreja vai ter que ir para a terra de Jerusalém. Como é que vai ser isso? Eu acho isso tudo muito confuso. Entendeu? Mas tem uma parte que vai para o deserto. Eu já sei para onde eu vou. Isso. E aí, olha que coisa interessante. Aí eu quero que vocês vejam a figura do Irã. Né? O Irã, que é o urso, que vai estar presente no final, com certeza. Olha que coisa interessante. As duas testemunhas vão fazer sinais que a casa de Judá vai entender, não os remanescentes, porque os remanescentes vão ouvir a voz do Espírito e vão fugir para os montes. Mas muitos vão ver esses sinais das duas testemunhas e vão entender que são os inimigos, que são Gog e Magog. Eles vão entender isso. E aí, quando a besta do mar e a besta da terra matar as duas testemunhas, olha que coisa interessante que tá no Apocalipse. O que vai acontecer com as nações que vão pisar o átrio, que é Jerusalém? Vão trocar presentes. Troca de presente. O que o irmão lembra disso? Hanukkah. Oi? Festa do Hanukkah ou Natal? Festa de Purim. Festa de Purim. Isso, Purim. Né? Porque... Quando Esther vence, né? Tem a figura direitinho, né, dos 10 filhos, né? Que são mortos. E aquele líder que é morto, que eu esqueci o nome dele, que era inimigo do povo judeu. Você vê que eles vão agir assim. Festa de Purim. Comemorando a vitória. Como foi no tempo de Esther. Mas o Purim representa uma expiação, né? Isso. Mas não é interessante? Está escrito isso? Troca de presente. Você vê o Irã aí no meio, que é festa de Purim. E aí, eles vão ver a figura de Ciro, o libertador e um monte de coisa. Eu fico pensando se as duas testemunhas forem dois homens.
Mas se esses dois homens forem líderes de povos, né, que são os eleitos, os chamados eleitos, que vão caminhar com eles e ter ou o mesmo destino, né, ou similar. Porque eles vão ter que profetizar a população, porque também vai ter o tempo de cessar, né, que também tem o tempo de cessar sacrifícios, que é o parar. Isso aí. É o chega de falar de Deus e o que falou tá falado. Quem quiser acreditar, acreditou. Quem não quer mais acreditar, então fique na ignorância. Vai ser tipo esse tempo. Isso aí. E quando as duas testemunhas começarem a profetizar, é o acerto do relógio da igreja. Por quê? Nós vamos saber o quê? Entramos na última semana. Agora tem o seguinte. Se as duas testemunhas foram 2 homens, os 3 dias e meio da morte deles é literal. Se as duas testemunhas forem as 2 casas de Israel, os 3 anos e meio, os 3 dias e meio são 3 anos e meio. Aí é que eu tenho minha dúvida. Não, eu creio que esses 3 dias e meio, que está em Apocalipse, representa mesmo 3 anos e meio. E aí eles ressuscitam, eles vão ressuscitar, né, junto com a igreja. Mas isso, mais lá na frente, a gente vai ter certeza, Deus vai clarear mais, né? Sim, porque a gente tá batendo nesse martelo de como vai ser. Vai chegar o tempo que a gente vai bater no martelo, ok, o que a gente faz agora? Exatamente. É verdade. É bem isso. Irmãos, porque lembra quando... As crianças estão esperando. Olha, foi muito bom conversar com vocês. Obrigado pelo filme que eu vou assistir. Irmão Lucas, eu vou pegar o material da aula de hoje, que foi muito rica, tá? Obrigada. Mas espero eu postar essa aula até para acordar a pessoa assim, para tirar dúvida da pessoa. Quando a pessoa tá com aquela dúvida, tipo, o que eu faço? Isso tá realmente certo? A pessoa vai falar assim, eu não tenho certeza, mas também não desqualifico. Eu posso te ajudar aqui, isso aqui tá desqualificado por isso e por isso. Isso aí. Desde o tempo anteriores. Perfeito. Isso tá muito bom. Paz, irmãos, bom descanso. Boa noite. Tá bom. Pra vocês é 10 horas aí, e pra mim é 10 horas ainda. Tá, eu vou parar aqui a gravação, senão vai ficar muito longo. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus.